Amém. Glória a Deus. Daqui a pouco estaremos ceando. Eu estava anotando em casa um texto aqui, orando, separando os tópicos. Lá no segundo livro dos Reis, abra sua Bíblia, capítulo 6, a partir do versículo 8 até o 23. Eu comecei a anotar. E fui anotando em oração, meditação, e cheguei até 7 tópicos. Claro, não vou falar todos, né? Vou ser sucinto nesta noite, porque nós temos o momento da Santa Ceia. Capítulo 6, a partir do versículo 8. Aqueles que acharam podem dizer amém? Olha o que diz: o rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: cuidado, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. Aí o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos, seus oficiais, e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: então ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço, né, aquele que era preparado, existiam muitos jovens assim, moços, faziam parte da escola de profetas, saiu cedo, e eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abra os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e com teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante dele pão, água, para que eles comam e bebam e tornem a seu senhor. Versículo 23. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os e foram para seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Amém? Olha o tema que eu coloquei:
Você vai repetir comigo. O inimigo planeja. Não ouvi. O inimigo planeja, mas é frustrado pelo Deus da peleja. O inimigo peleja, mas é frustrado pelo Deus da peleja. Amém? Muito bem. Nós temos aqui o rei da Síria, era Ben-Hadad II. Título, né? Eles tinham títulos. Os reis geralmente tinham títulos. Esse Ben-Hadad II, ele reinava nessa época na Síria. E havia incursões nas fronteiras entre Israel e a Síria. Haviam guerras, né? Haviam essas guerras, esses confrontos entre eles. Quando o rei Acabe morreu, o rei de Israel, o rei Acabe, eles queriam retomar, o rei, o sucessor, queria retomar Ramote Gileade, cidade de Ramote Gileade e uma outra cidade que haviam sido tomadas pelo rei da Síria. E aí esses confrontos começaram a voltar, né? Voltaram, confronto. Mas nas fronteiras, não passava das fronteiras, não passava. E aí o rei da Síria falou: olha, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Aí tal lugar, marcava o local, tal lugar tal. Quando chegavam lá, ele ficava atordoado, surpreso, porque o rei de Israel já enviava antes dele, de enviar uma tropa, enviava a de Israel para lá, e ele não conseguia fazer nada. É como se alguém, como ele mesmo falou, tivesse avisado ao rei de Israel, alguém que estava lá prestando serviço do exército da Síria, prestando serviço ao rei de Israel. Quem é que está fazendo essa função a serviço do rei de Israel? Quem dos nossos está entregando, falando o que nós estamos estabelecendo aqui, o que nós estamos combinando aqui? Aí alguém disse assim: não é ninguém não, fique tranquilo, ó rei, meu senhor. Um dos oficiais falou: não é ninguém. Existe um profeta, o nome dele é Eliseu. Esse profeta, ele sabe tudo quanto o Senhor pensa, e o Senhor fala, e o Senhor declara lá no seu quarto, onde o Senhor dorme, lá, quando o Senhor deita na cama, ele já sabe o que o Senhor está projetando, o que o Senhor está planejando. Que? Exatamente. O nome dele é Eliseu. Primeiro toque aqui, o tópico que eu anotei é o seguinte: o nosso Deus, ele anula mesmo as estratégias do inimigo contra o seu povo, contra aqueles que servem a ele, contra aqueles que obedecem a ele, contra aqueles que estão em comunhão com ele. Ele tem o prazer de anular essas estratégias. E o próprio Eliseu foi um elemento usado, um instrumento usado para eliminar, para bloquear, impedir o avanço dessas estratégias. Então, o próprio Eliseu estava ali para fazer esse papel, para servir a Deus nesta função também. E quem reinava nessa época em Israel, segundo se entende, era o rei Jorão. Jorão era da descendência do rei Acabe. O rei Acabe, esposo de Jezabel, rainha. Nós sabemos a história desses reis, o rei Acabe e os demais, o rei Jorão. O rei Jorão também não era nada fácil, não era um homem infiel a Deus, era um homem que não servia a Deus com integridade. O rei Jorão, ele era uma pessoa que
não estava em comunhão com Deus, mas era idólatra. Mas mesmo assim existia o povo que estava lá, e Deus queria guardar o seu povo, Deus queria proteger o seu povo, Deus queria dar livramento ao seu povo, e o suporte era dado, né? Diante das estratégias do inimigo, diante do que estava acontecendo. Então Deus anula. E ele pergunta, o rei Ben-Hadad II pergunta aos seus oficiais: onde está este homem, este profeta que está atrapalhando todo o meu esquema, tudo que eu estou fazendo, tudo que eu estou planejando, tudo que eu estou organizando? Quem é? Onde ele está? Vocês sabem onde ele está? Nós temos que descobrir onde ele está. Aí falaram, ele está em Dotã. Dotã era uma cidade que ficava numa colina. Dotã. Lá, conforme Gênesis, a história de José foi vendido para os ismaelitas na cidade de Dotã, jogado no poço, né? Quando foi jogado no poço, foi vendido para os ismaelitas. Essa cidade era muito conhecida, Dotã. Então ela ficava numa colina, e o profeta de vez em quando ficava lá, tinha residência também lá. Só que ele não parava em Dotã, ele viajava, né, por todo Israel, dando assessoramento, auxílio, fazendo a obra de Deus, e também ajudando os filhos dos profetas, porque existia escola de profetas, um instituto bíblico, sim, instituto bíblico, que estava nessa ocasião sob a chefia, a liderança do profeta Eliseu. Então, em Dotã, mas naquele momento, aqui na história, ele estava residindo em Dotã. E disseram que ele estava em Dotã. Não sei como descobriram que ele estava em Dotã. Não tem problema não. Vocês acham, igreja, que ele não sabia, o profeta Eliseu, que Deus revelava a ele o que estava acontecendo, tudo que era planejado pelo rei da Síria, que eles iriam para lá também para tentar prendê-lo? Ele sabia. Só que ele não se hesitou, ele não se intimidou e ficou em Dotã. Ele não fugiu para outra cidade, para outro local, ele ficou em Dotã. Ele fez questão de ficar em Dotã. Eu faço uma comparação aqui e analisando, eu estava pensando no seguinte: qual é a conclusão que eu tiro disso? Por que para Israel ele avisava para o rei Jorão não ficar em tal lugar, porque o rei da Síria iria mandar tropa para lá, e aí o rei de Israel se guardava e não mandava a turma para lá para se expor, só para guarnecer o local, não é? Para proteger o local. Ou seja, ele não ficava ali com a cara, vamos dizer assim, a minha face, minha cara está aqui a tapa. Eu estou aqui para vocês fazerem o que vocês quiserem. Eu estou aqui, vocês podem vir a hora que vocês querem, desejarem. Podem nos prender. Não, eles vigiavam, eles se preparavam para aquilo. Mas em relação a Eliseu, não, ele ficou na cidade, ele não fugiu do local. Sabe o que isso significa? Quem serve a Deus, quem teme a Deus, quem confia no Senhor, não teme a nada. Não é procurar perigo para si, mas é saber que Deus está protegendo, que o exército de Deus está presente, que Deus é maior para nos garantir a vitória, que o Senhor está conosco, a despeito das lutas, das circunstâncias, a despeito de tudo que ia acontecer. Deus estará com você. Confiar em Deus é acreditar que Deus é maior para fazer infinitamente mais. Ou você vai deixar de viver, ou você vai ficar fugindo das coisas, você vai ficar se escondendo, porque você está com medo e está encurralado o tempo todo, atordoado. Não, claro que você não vai tentar a Deus. Não vamos tentar a Deus, sabendo que existe um perigo na rua tal, na esquina tal. Eu vou cortar caminho, eu vou para outro caminho, eu vou para outro lugar, claro, evidentemente.
Mas se não existir alternativa, eu vou ter uma outra opção, alguma coisa. Deus vai me orientar. Não é procurar o perigo, não é questão de procurar o perigo. O perigo viria até ele, só que Deus tinha tudo preparado para fazer algo diferente. Deus iria reverter a situação, Deus ia fazer algo melhor, e o milagre ia acontecer. É dessa forma, a gente precisa crer, a gente precisa usar a fé, a gente precisa acreditar que Deus está conosco. Maior é o que está conosco, como ele disse, do que o que está com eles. O Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é majestoso, Ele é o Senhor dos exércitos. O nome dele é Jeová Tissabaô, que é Senhor dos exércitos. Ele tem o controle nas suas mãos. Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que alegra, Ele é o Deus que sustenta, Ele é o Deus que ressuscita, Ele é o Deus que opera o sobrenatural, Ele é o Deus que faz você prosperar, Ele é o Deus que faz você ir além do que você imagina. Ele é o Deus que te pega com a mão direita e te leva onde Ele quer te levar. Eu creio que Deus já preparou algo tremendo para a tua vida. Você não vai ficar na mesmice, acredite nisso. Você não vai ficar no seu quadrado, retido, detida, não vai ficar amedrontado, só pensando em derrota, só pensando em fracasso, só pensando no pior. Não, em nome de Jesus, Deus vai começar a fortalecer os teus pensamentos, e Ele vai começar a fazer algo que você está aguardando há algum tempo. É profético isso, pela palavra de Deus dessa noite. Deus vai fazer, vai reverter situações, Deus vai começar a mudar, Deus vai começar a fazer. Deus já está vasculhando, Deus está esquadrinhando tudo, e Ele está dizendo para você: não temas, eu sou contigo, eu te tomo pela tua mão, te levanto, eu sou o teu Deus, eu sou o Senhor que pelejo por ti, eu renovo as suas forças. Você está sem forças, Ele renova as suas forças nessa noite. Ele renova as tuas forças, Ele te enche de autoridade, Ele te enche de poder. Ele não quer ver você pensativo o tempo todo, só olhando para baixo, só pensando no pior, só se indagando e pensando: será que vai acontecer? Estamos no mês de abril, você questionou, Deus está dizendo aqui, falando, algumas pessoas têm questionado. Começamos janeiro de 2024, já estamos em abril, tudo bem, estamos ainda no começo do ano, mas daqui a pouco é o meio do ano, daqui a pouco é junho, daqui a pouco é julho, daqui a pouco é agosto, daqui a pouco é setembro, outubro, novembro, daqui a pouco é Natal. E aí você começa a imaginar, começa a pensar, começa a fazer uma retrospectiva da sua vida. Nada mudou. Eu quero dizer, vai mudar a partir dessa noite. Se você quer, vai começar a mudar. A mudança está chegando, e é agora. Não deixe para amanhã, é nesse momento. Deus está fazendo algo novo na tua vida. Ele está fazendo algo diferente. Você pode estar encurralado de todos os lados, mas de Deus vem o livramento, como veio para Israel, e o livramento chegou, igreja, chegou agora para a tua vida. Você crê que o livramento chegou, está diante de você, o livramento de Deus, a vitória de Deus, sobrenatural de Deus, para a tua vida, para a minha família, para a tua família, em nome do Senhor Jesus. O inimigo se levantou, mas ele se levanta para cair. Ele se levanta para cair, porque os servos de Deus estão em pé, e você está em pé marchando. Aleluia, aleluia. Você está marchando, caminhando. Alguma coisa quer parar você, como quis parar o profeta Eliseu. Como, pastor? Vamos para o segundo tópico. O que eu anotei? Quando mandaram buscá-la em Dotã, foi uma tropa fortemente armada para pegar um homem só. Um homem só com a tropa fortemente armada, pessoas armadas, um exército fortemente armado para pegar, capturar um homem só. Mas não era um homem qualquer, era um homem que fazia diferença. E quando alguém está fazendo a diferença,
Isso incomoda o inimigo. E aí o que eu anotei? A presença, diga a presença de um servo de Deus em algum lugar faz toda a diferença. Exatamente. Um só servo faz toda a diferença. Tem aquele ditado, eu não concordo muito com ele não. Aí com cada um, né, você fica à vontade, que diz que uma andorinha só não faz verão. Muito relativo. Na vida espiritual faz. Aqui ele. Só. Um profeta só. Um servo só. Fez toda a diferença. Um só. Fez toda a diferença. Um estava ali para fazer toda a diferença. Quer ver outro exemplo? Segundo do livro dos Reis, capítulo 5, aquela menina empregada judia foi capturada na casa do general do exército da Síria, Naamã. Fez toda a diferença ou não fez? Aquela menina, não fez diferença? Quando Naamã leproso, ela disse para a senhora dela, esposa de Naamã, se meu senhor estivesse lá em Israel, diante do profeta Eliseu, homem de Deus, ele seria curado. Se ele estiver, ele vai ser curado. Se ele for, ele vai ser curado. Fez toda a diferença. Toda a diferença. Elias, quantas vezes Deus usou Elias? Agora Eliseu, fazendo toda a diferença, sozinho, ali, diante de Deus, sendo revelado os desígnios, os projetos do inimigo. O inimigo tentando, fazendo de tudo para derrotar o povo de Deus. E a presença desse homem lá, falando os segredos, o que era falado, combinado lá com o exército da Síria. Você, eu quero dizer, muitas vezes se queixa, dizendo: eu tenho orado sozinha pelos meus, eu tenho lutado sozinha, pastor. Você, meu irmão, que diz: eu tenho lutado sozinho, não está lutando sozinho, não. Você pensa que está sozinho. Claro, você faz a diferença onde você está, mas você tem um auxílio do céu. O Senhor tem te ajudado, o Senhor tem te amparado. Ele vai continuar te capacitando para você não se acovardar e não recuar. Você não vai recuar, você vai continuar persistindo. É isso? Continue persistindo. Vai chegar a hora que tudo vai mudar. Crê? Vai chegar a hora, com a sua perseverança, sua luta, a sua fé, porque Deus tem ouvido as suas orações e Ele vai responder no tempo dele. Quanto menos a senhora esperar, minha irmã, as coisas vão começar a mudar. Já está, e vai mudar mais ainda. Viu? Não está fazendo? E vai fazer mais. É só perseverar, porque a irmã está diante de Deus, e Deus é o Deus da peleja. Um homem só, um servo de Deus, fez toda a diferença. Onde você está orando, está incomodando o inferno, porque você é o servo de Deus, é o servo do Senhor, é aquele que está em comunhão com Deus. É claro, incomoda o inimigo, o inferno, porque você está buscando. Vamos para o terceiro tópico, que eu disse que ia ser sucinto aqui, eu anotei 7 tópicos. Terceiro, diga: o alvo principal do inimigo é quem está atrapalhando as suas atividades. Quando o alvo passa a ser você, está atrapalhando. Eliseu estava atrapalhando, e tem que atrapalhar mesmo. Os projetos do inferno não podem progredir nas nossas vidas.
nas nossas famílias. Os projetos do inferno não podem avançar, não podem prosperar, não podem em nossas vidas, em nossas famílias. Tem que ser impedidos. De onde vierem os ataques do inferno, onde tem um servo de Deus orando, dizendo: o Senhor derruba, o Senhor vai destruindo, o Senhor vai desfazendo os laços, os embaraços, vai desfazendo, o Senhor, as setas do inimigo, o Senhor vai desfazendo. Olha, quando você levanta as mãos para orar, como Eliseu estava lá orando e buscando, com certeza com as mãos levantadas. Quando você levanta as mãos, isso tem um significado muito grande no mundo espiritual. Quando você levanta suas mãos para o céu em adoração ou em oração, nessas atitudes, né, de orar, de adorar, de buscar, de clamar, de falar com Deus, olha, há um alvoroço muito grande no mundo espiritual, nos ares, porque Deus envia seus anjos como enviou aqui nessa ocasião. Deus envia o seu exército celestial como enviou aqui. Mas o alvo era quem? O alvo principal era Eliseu. Já não passou nesse momento a ser o povo, o exército de Israel. Agora era Eliseu. Mudou por quê? Porque agora nós temos que eliminar aquele que está nos causando problema. A gente precisa eliminar o causador de problema. A gente precisa eliminar aquele que está nos dando dor de cabeça. O inimigo pensando, né? Claro. Nós temos que eliminar esse homem. Que aí, eliminando ele, a gente consegue obter vitória. Consegue fazer o que a gente está pretendendo. Então, esse homem, elemento, é o alvo principal. Você e eu incomodamos o inimigo, o inferno. Incomodamos. Você tem que incomodar. Ele tem que ficar mesmo atordoado, tem que ficar irritado. O inimigo não pode ficar satisfeito. Estou gostando de ver ele do jeito que ela está, do jeito que ele está me agradando, está fazendo o meu jogo, está fazendo a minha vontade. Não, tem que incomodar. O inimigo não pode ficar satisfeito com nossas atitudes. Mas é o alvo principal. O alvo principal é quem se levanta no lar para orar, é quem se levanta para buscar a Deus, é quem se levanta para falar da palavra de Deus, está estudando a palavra de Deus, é quem se aplica a palavra de Deus. O alvo principal é aquele que vem à casa do Senhor, busca, está em comunhão e não abre mão de estar aqui na casa de Deus, como você não abriu. O alvo de Deus é quem está procurando estar em comunhão com o Senhor e participar aqui, olha aqui, da Santa Ceia. Quem é batizado passou pelas águas, não, evidentemente, e quer dar continuidade, não abre mão. Eu quero estar lá, eu vou estar lá na festa, eu vou estar lá no dia da celebração, eu vou estar lá participando do pão e também do suco de uva ou do vinho, enfim, eu vou estar participando desses elementos que representam, simbolizam respectivamente o corpo e o sangue de Jesus, o meu Senhor que morreu por mim. Ele ressuscitou, ele vivo está. Eu tenho prazer de estar na casa dele. Isso incomoda, porque você, com toda a sua fraqueza, porque ninguém aqui é forte, ninguém aqui é o valentão, ninguém aqui é o super-homem, super-mulher. Somos todos frágeis e limitados, mas nós estamos lutando para estar na presença de Deus, lutando para estar firme na casa do Senhor. Você está lutando, continue lutando. Não abra mão disso não, meu irmão, minha irmã, de lutar, de querer ficar firme diante de Deus. Não abra mão de estar na presença de Deus. Então o alvo principal é quem está atrapalhando as atividades do inimigo. Tem que atrapalhar mesmo, atrapalhar, em nome do Senhor. Você orar e Deus, Ele atende. Algo pior não acontece, sabia? Quantos livramentos Deus dá? Quantos? Inúmeros. Quantos? Deus livra, sabia? Livra mesmo. Deus livra. Ele livra. Porque você está ali buscando a Ele, e Ele prepara laços. Lembra do Salmo de número
124. Lembra? E fala a respeito disso. Então o inimigo prepara as suas armadilhas, mas Deus destrói todas. Todas as armadilhas são destruídas porque você está na presença dele. Vamos avançar um pouquinho. Terceiro tópico, agora eu vou para o quarto tópico. Versículos, eu já anotei aqui os versículos referentes ao que eu estou falando, não é? Presença do servo de Deus, fator de diferença, versículo 11 e 12. Anulando a estratégia do inimigo, versículos de 8 a 10. Terceiro tópico, os versículos de 13 a 14. Vamos ler? De 13 a 14, só para ler, 13 e 14, perdão, 13 e 14. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. O alvo principal era o profeta, mas não conseguiu nada com ele, nada. Enviou tropa, enviou exército e não conseguiu nada, porque Deus estava com seu servo. Versículos 15 a 17, vamos ler? 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus. Esse moço não era Geazi não, tá? Não era Geazi não. Geazi foi cometido de lepra por causa do pecado dele, por causa da ganância dele, por causa da mentira dele. Geazi era moço de Eliseu, foi substituído. Fazer o que, né? Há substituições. Não tem um ditado que diz que a fila anda? Nesse sentido aqui também. Falam que é o outro sentido. Há vários sentidos. A fila anda, andou. Ninguém é insubstituível. Se alguém ficar lá e escolheu ficar prostrado, não quer fazer, não quer dar, não quer, infelizmente, né? Vamos orar para Deus renovar as forças dela. Mas Deus não vai obrigar. E se aconteceu algo na trajetória, um impedimento, no caso de Geazi, cada caso um caso, estou falando do caso de Geazi, que era moço, que era discípulo, que era auxiliar direto do profeta Eliseu, perdeu o cargo, perdeu a função. Por quê? Estou abrindo um parênteses aqui. Porque ele cobiçou o presente que foi rejeitado pelo profeta Eliseu, que Naamã queria dar, e aí foi lá, correu atrás do general Amã e disse: meu senhor voltou atrás, ele quer sim os presentes, ele quer, tudo mentira. E aí Naamã deu os presentes, e aí o profeta, foi revelado ao profeta Eliseu que ele foi atrás de Naamã para obter aqueles presentes, e disse: por que tu foste atrás do general Naamã para obter aqueles presentes? A partir de agora, a lepra que estava nele vai estar na tua vida, vai pegar em você. Naquele mesmo momento ele ficou leproso. Então esse moço aqui, voltando, era um dos discípulos da escola ou do instituto bíblico, como eu falei aqui no início, que existia a escola de profetas. Estava em grande evidência, grande escola, e eles eram ensinados, adestrados, discipulados no Pentateuco, na arte, no ofício de profetas, nos dons, né? No dom, no caso daquele profético, porque eles profetizavam também. Enfim, várias coisas, em orar, em buscar, várias coisas eram ensinadas na escola de profetas. E esse moço, não diz o nome dele, anônimo, ele saiu muito cedo, cortou, eles estamos dois, profeta e ele, e ele viu que o exército da Síria se tinha cercado a casa, a residência, o local, a área onde eles estavam, onde o profeta Eliseu morava. O profeta Eliseu ficou tranquilo, caminhando, e não se intimidou, porque já tinha visto, quando ele antes de sair, com certeza, ele já tinha visto um outro exército, maior do que aquele exército, o exército do céu, aleluia.
Oh, Deus é tremendo, né? Tem gente que olha com um olhar só carnal, limitado, só olha para as dificuldades, só olha para o pior, só olha para a tragédia, só vê tragédia. Pode até ter tragédia, mas além disso, né, o que está por trás, o que está envolvendo tudo aquilo, muito além, é a ação do Espírito Santo, dizendo para você e para mim: eu estou presente. Deus dizendo: eu não estou ausente, eu estou presente. Deus está dizendo: Ele está presente, Ele não está ausente. Você pensa, e agora o que vai ser? Estou encurralado? Não. Ei, se tranquilize, porque a quarta anotação que eu fiz, o quarto tópico é a confiança em Deus para encarar qualquer situação. Fale comigo: a confiança em Deus para encarar qualquer situação. Não importa a situação, continue confiando em Deus, dizendo: eu confio que tudo vai dar certo. Já deu, em nome do Senhor. Já deu ou não deu? Você crê? Mas pastor, está tudo dizendo que vai dar errado. Pastor, está tudo configurado, está tudo caracterizado, seja como você quiser, está tudo dizendo, os sinais, as coisas dizem que não tem jeito, não há solução. Não há. A resposta é negativa. Mas eu quero dizer para você nesta noite: a última palavra vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. Aleluia. Vamos ir mais um pouquinho, avançar, para eu terminar, porque eu já estou olhando a hora aqui. Quinta anotação que eu fiz, estão nos versículos, ou está baseado, eu me baseei, nos versículos 18 a 20 do capítulo 6 deste texto, 18 a 20. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. E tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. 17 quilômetros. Como isso aconteceu? O que diz aí? Pelas montanhas. Me fala aí, pessoas cegas, um exército todo cego, sem enxergar nada, ou quase nada. Cego. 17 quilômetros de onde eles estavam, de Dotã, até a capital do Reino do Norte, Israel, né? Samaria. 17 quilômetros. Alguém guiando um exército fortíssimo, poderosíssimo, todos armados, muita gente, todo mundo cego, no meio de montanhas. Guiar alguém num lugar sem obstáculos é difícil, se torna difícil. Imagine no meio de muitos obstáculos. Quando Deus quer operar, Ele opera. Não tem jeito. Não há dificuldades. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E o milagre aconteceu. Mas o que eu anotei? Quinto. O louvor pode se aproximar daqui, por gentileza? O louvor. O ministério louvor. Diga assim comigo: ousadia, sabedoria, tranquilidade para agir de acordo com determinadas situações. Só pedir sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de ousadia. Eu preciso de tranquilidade. Foi o que anotei dentro para esse tópico quinto, desses versículos. Eliseu disse: não é este o caminho,
É uma estratégia que ele usou, enfim, usou. Não é este caminho. Pediu ao Senhor para ferir de cegueira todos eles, e o Senhor feriu. Agora não é este caminho, vou guiar vocês. E vou levar vocês para outro destino onde vocês deveriam estar. Precisam estar. Ousadia para lidar com aquele exército. Sabedoria para manobrar situações. E tranquilidade para não se desesperar e não voltar atrás, e não recuar, e não mudar aquilo que estava dando certo. Tranquilidade, ousadia. Eu tenho que ter ousadia. Eu não posso ter medo de encarar as situações adversas e diversas da vida. Eu tenho que ter ousadia do céu. Era um exército grande. Mas qual o problema? Se eu estava cercado do exército celestial. Por que temer? Por que ficar com medo? Por que me amedrontar? O inimigo quer te amedrontar, quer fazer você recuar, quer fazer você parar, mas você não vai parar. Você não foi chamado para parar, não foi chamado para recuar. Deus vai te dar ousadia, sabedoria, e você terá tranquilidade para as coisas serem conduzidas de acordo com aquilo que Deus já determinou. Aquilo que já está preparado, você crê que Ele já preparou para você. Já está preparado, em nome do Senhor Jesus. E aí, tudo vai dar certo, vai chegar ao destino. O inimigo que foi para prender um homem, o exército que foi para prender um homem, agora um homem tinha dominado o exército para levar onde queria. Pronto. Um exército foi mandado, uma tropa fortemente armada para prender um homem. Agora esse homem que estava manobrando a situação, ou seja, reverteu, mudou o posicionamento, a situação mudou. Agora aquele homem era alvo daquilo tudo, que estava agora manobrando, fazendo do jeito que ele queria, do jeito que ele quis, levando a tropa para onde ele queria. Vocês vão para Samaria, capital de Israel. Vamos embora, viajar para lá, vamos para lá, vamos embora, todo mundo. Vem, cegos, vamos guiar vocês agora. Vem. É desse jeito. O inimigo tem que ficar no chão, rastejando, derrotado lá. Deus é quem te dá a vitória, é Ele quem te abençoa. O inimigo, nossas almas que eu estou falando lá, ele não pode ter nada, obter nada. Ele não pode tentar insinuar alguma coisa e fazer, manobrar você, ficar fazendo de você um cachorrinho, né? Fazendo de você o que ele quiser, né? Levar para cá, vou levar para cá, vou fazer aqui, vou pisar em cima, vou maltratar. Nada disso. É Deus quem te dá ousadia para que seja feito o inverso, o diferente. É o inimigo que tem que estar no chão derrotado, e você tem que estar em pé adorando ao Senhor e dizendo: muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Oh, fique em pé adorando ao Senhor, igreja. Até aqui o Senhor tem me fortalecido. Até aqui o Senhor. É desse jeito, as coisas têm que mudar. Não é o inimigo que tem que ficar te subjugando, te maltratando, te pisando. As coisas têm que mudar, igreja. As coisas têm que mudar. Não pode ser desse jeito, dessa maneira. E Deus está dizendo que Ele quer te abençoar muito, que Ele quer te fortalecer muito. Levanta as suas mãos em adoração aí. Nesses dias de desespero, aleluia, incerteza e medo eu vou dizer daqui a pouco o sexto tópico, só mencionar. a salvação. Mas adore, Eu creio, adore. creio em ti, Eu creio, Senhor. creio em ti. Aleluia. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, Acredite. acredito no
aqui do Espírito Santo. Aleluia. Preste atenção aqui. O sexto tópico: resolvendo situações complicadas sem se desgastar. E agora, vou me escabelar, o que eu vou fazer? Estou desesperado, estou desesperada. Meu Deus, esse problema vai me engolir, vai ser, vai me varrer, vai tirar da minha rota a minha situação, vai, Senhor, eu vou me matar, eu vou me jogar na ponte, não sei de onde, vou dar um tiro na cabeça, acabou. Eliseu resolveu aquela situação com aquele exército sem dar um tiro. Tiro hoje não existia tiro, né? Mas armas existiam, eram diferentes das de hoje, né? Mas no ditado, como a gente costuma dizer, não deu um tiro, não usou uma arma, agiu sem se desgastar. Sem se desgastar. O rei Jorão já estava desesperado. Ferindo o ex, vou ferir. Não. Essa situação é diferente. O Senhor pode ferir aqueles que são seus prisioneiros, que tu levaste como prisioneiros, que tu venceste na guerra e os tornou prisioneiros. Esses aqui não. Nós vamos agir diferente, totalmente diferente. Deus está dizendo: há situações que você tem que pedir a Deus discernimento e se tranquilizar para tentar resolver, sem se desgastar tanto. Tem gente na luta dos problemas se desgastando muito, se desesperando muito. Deus não quer isso para você. Tem gente sofrendo por antecipação. Antes do problema chegar e envolvê-los, eles já estão sofrendo. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Que isso? Para em nome de Jesus. O Senhor não quer isso para você nem para mim não. Antes do problema chegar, já estão se desgastando, já estão aflitos, quase infartando. Que isso? Você é mais do que vencedor por Cristo Jesus. Você é campeão de Deus, é campeão de Deus. Acredita em Deus. Aleluia, 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 aleluia. Levanta as suas mãos para o céu, adore, adore. Não fique se desgastando tanto não. Deixe na mão de Deus. Transfira para Deus. Acredito na cruz. Transfira para o céu. E que a morte enfim vencer. Transfira para aquele que pode fazer infinitamente mais, além do que você imagina. Transfira para Ele. Peça a ajuda dEle. Peça a força dEle. O auxílio dEle. Glória! Se solta aí adorando. Cadê os adoradores? Levanta suas mãos para o alto aí. Vai dando glórias. Ele quer te renovar agora com poder e autoridade. Em nome do Senhor Jesus, está dizendo: calma, calma, aquieta o teu coração, está tudo sob controle. Meu filho, minha filha, não te atemorizes, não te desesperes, está tudo sob meu comando, está tudo sob meu controle. Eu tenho domínio de tudo, meu filho e minha filha. Não te preocupes, não te desesperes. Eu sou o Senhor que peleja as tuas pelejas. Eu sou o Senhor que luta por você. Ei, como diz Provérbios 21:31, o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Sepulcro se abriu. Não te desesperes. Nada vencerá. Está tudo sob o controle de Deus.
está. Ó morte e doença, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre. Pra sempre. Se solta aí adorando. Em nome do Senhor Jesus. Pra sempre. Aleluia. Adorado é. Aleluia, 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 aleluia. Ele vive, ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele está vivo, não está morto. Glória. 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 Cadê os obreiros? Aqui as obreiras. Provavelmente Santa Ceia. Glória. 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 Ressuscitou. Bem baixinho. Ele quer fazer. O Senhor quer fazer muito mais na tua vida. Você vai escrever uma nova história. Uma nova história. Aquela história de fracasso está sendo rasgada. A história de fracasso, ó, o Senhor está rasgando e te entregando algo novo. E baixou o medo. E Urianda racho. Coisas que estão te atrofiando, querendo te parar, te estacionar, te encurralar, te intimidar. E você fica, vou, não vou, não vou, não vou, fica nesse vou, não vou. Vai em nome de Jesus, com a força de Deus.